A maioria absoluta dos brasileiros sabe que Lula é o pai dos programas sociais. É uma pesquisa, né, que é chamada A Cara da Democracia, que foi publicada pelo jornal o Globo, que revela que 55% dos brasileiros apontam o ex-presidente Lula como o responsável pelo Bolsa Família. Então, assim, não tem PEC do desespero, não, gente. O povo sabe. Mas passo para você comentar aí, Joaquim. Legal. O Daphne, eu fui ver esse estudo, chama Cara da Democracia. Então mostra o seguinte: realmente você tem esse número expressivo de pessoas que reconhecem o Lula como o criador do Bolsa Família, mas também sabem que o Bolsonaro criou não, não criou, mudou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil. A pesquisa mostra isso. E aí a discussão e isso é mais interessante, por que que as pessoas sabendo que o Auxílio Brasil é um programa que mudou de nome por iniciativa do Bolsonaro, por que isso não se traduz em votos? Isso já foi apontado em pesquisas. Por que o Bolsonaro não recebe esses votos? Aí que é um outro dado interessante da pesquisa. O Lula é considerado e é visto e efetivamente com aquele que se preocupa com os pobres, que chame pai dos pobres, desse o nome que quiser. Mas o eleitor reconhece isso no Lula, independentemente de programa social. E por quê? Porque o maior programa social do Lula foi a criação de 10 milhões de empregos com carteira assinada, e depois, com a Dilma, 20 milhões. Depois no governo da Dilma, 20 milhões com carteira assinada. O que ajudou a erradicar a pobreza foi o programa de cisternas. O que ajudou a erradicar a pobreza foi o Luz para Todos. Foi programas de crédito barato, os programas de incentivo a que o filho do pobre estudasse nas universidades, como o ProUni, Fies Enfiador. Então, é um conjunto. É interessante da pesquisa é isso, porque mostra que, se você perguntar, 88% dizem não, o Bolsonaro que criou o Auxílio Brasil. E por que isso não está dando? Por causa disso. É um erro pensar que é o Bolsa Família que impulsionou a popularidade do Lula entre os que ganham menos. É um erro. Isso é o que falava a direita na época, que dizia, o Lula ele ganha voto por causa do Bolsa Família, tá vendo? Ele vai ganhar voto a vida inteira, por isso que ninguém mais vai tirar o PT, etc. Era aquela conversa fiada. Só que a pesquisa mostra que não, sabe que ele criou o Bolsa Família, foi dele, a maioria sabe disso, mas identifica o Lula com outros programas sociais, no sentido de criar empregos, que não é um programa que tem um nome, mas é uma política de governo. Então, quando você falou da tal. Não vou até se der tempo de comentar, mas da PEC do desespero, ou PEC que eu entendo como tentativa de compra de votos, a tendência é não pegar também. Porque, primeiro, que eu posso comentar isso mais em detalhes, mas é um programa com vida curta. E ele, evidentemente, ele tem um caráter eleitoreiro claro. Isso tem até o editorial do Estadão falando sobre isso. Que a PEC, olhe só, e por isso que essa PEC, essa aí da compra de votos, o Estadão diz que ela não prioriza os pobres. E aí começa a ficar difícil de entender por que a oposição não está fazendo uma crítica mais séria sobre isso, mas eu ainda não consegui identificar. Eu entendi que é o temor de uma narrativa às vésperas da eleição. É muito difícil explicar. Porém, é verdade o que o editorial do Estadão fala, que essa PEC ela beneficia o eleitorado do Bolsonaro, que não é necessariamente pobre, e não é pobre. Pega aquele pobre de direita, vamos chamar assim, ou classe média baixa. Porque o que está incluindo? Quem é que está consumindo grandes recursos? Caminhoneiro, taxista, agora querem colocar motorista de aplicativo. Evidentemente que eles têm que receber também algum tipo de
atenção do governo. Mas o que todo mundo quer é emprego, mesmo o motorista de aplicativo. Por exemplo, ele quer emprego, mas o Bolsonaro está, segundo o editorial do Estadão, a maior parte desta PEC, ela, na verdade, se concentra no eleitor do Bolsonaro. O pobre tem aqueles R$ 200 a mais no Auxílio Brasil. Só que o problema do Auxílio Brasil não é o valor. Eu tive na rua, falei com integrantes, pessoas que fazem atendimento aos mais pobres e ficam ali dando alimentos, mas não só alimentos, mas está uma dificuldade muito grande hoje de se inscrever, de fazer o tal cadastro para você ter benefício. Está uma dificuldade enorme, está tudo travado. Esse é o maior problema. Por quê? Porque esse governo despreza os pobres, essa que é a questão. Então, o que eu queria falar era isso, que o Lula não é o Bolsa Família, não é. É um conjunto de medidas e é mais do que isso. É a credibilidade que tem quem já governou e quem priorizou os mais pobres e, por conta disso, o Brasil cresceu. Cresceu exatamente por conta disso. Foi isso. A elevação do salário mínimo de $110 para $380, mais ou menos, foi a razão do Brasil ter superado uma das maiores crises econômicas do mundo, que foi a de 2008, quando bancos americanos quebraram, a Europa teve dificuldade e o Brasil não. Mas isso por quê? Porque o Brasil estava abrindo uma nova fronteira de desenvolvimento, e desenvolvimento econômico, claro que é o desenvolvimento social, mas desenvolvimento econômico, que era incluir os mais pobres e criar aquela chamada classe C. Lembra que era isso, que era a nova classe média que chamava, tal, aquilo que as pessoas falavam. Mas, no fundo, que eram as pessoas que estavam ganhando um pouco mais e, com isso, movimentava toda a economia. Então, olha, besteira falar, o Lula é popular por causa do Bolsa Família. Bolsa Família, eu entrevistei a Tereza Campelo, até para a retirada do Brasil do mapa da fome, contribuiu com 14%. É minoritário. Foram esses outros programas, como eu falei, elevação do salário mínimo, emprego, geração de emprego, cisternas, porque gera desenvolvimento regional, onde não tinha produtividade baixíssima, e luz para todos também gera maior produtividade. A ida à universidade, porque isso alavanca a própria autoestima daqueles que estão produzindo na agricultura familiar. Muitos filhos de agricultores familiares foram para a universidade, porque a universidade estava se expandindo. Vários lugares, estava tendo campus em todos os lugares, e as pessoas sabem disso, né? A universidade gratuita. E isso eleva a própria autoestima das pessoas, e com isso você tem um movimento positivo na economia.